A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, a sua vida. Hoje vamos fazer o nosso estudo bíblico. Vamos para o capítulo 6 do livro de Salomão, Primeiro Reis, capítulo 6. Vamos terminar o capítulo 5 e vamos para o capítulo 6 do Primeiro Reis. O início da construção do templo. Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos juntos com fidelidade, dia após dia, com a palavra de Deus. Nós vimos que o capítulo 5 ontem, ele é a conclusão dessa história de Salomão magnífico, a primeira parte, que é Salomão o sábio. Então nós vemos a sabedoria, o dom de Salomão, que ele pediu, a graça da sabedoria, o julgamento que ele fez, que todos os povos iam lá e que ele recebeu riqueza e que ele realmente era reconhecido como um grande sábio, como nunca houve igual, né? E aí entra na terceira parte, na segunda parte, que é Salomão o construtor. E aí nós vamos a partir do versículo 15, que de fato Salomão, ele começa então a juntar a material para construir o templo. Ele vai até o rei de Tiro, Irã, que era já amigo do pai dele, Davi, e foi dizer, olha, eu estou aqui também, né, como os governantes visitam um presidente eleito, né, um rei que toma posse, o rei de Tiro, Irã, foi lá e visitou. E aí Salomão falou, olha, beleza, estamos juntos, obrigado, quero até aproveitar e pedir a vocês o seguinte, vocês que são os melhores no corte das madeiras, eu queria pedir que vocês, eu quero construir o templo de Deus, que o meu pai pediu, né, profetizou, eu estou vendo um tempo de paz, é um tempo que meu pai não conseguiu construir porque era tempo de guerra, e agora eu estou vendo um tempo de paz, o reino está vivendo um tempo de paz, e é hora de construir construir o templo. E vocês poderiam me ceder as madeiras, eu vou comprar de vocês. E aí fazem um acordo entre os dois, e assim acontece. Então nós vamos pegar aqui, versículo 27, do capítulo 5. O rei Salomão recrutou em todo Israel mão de obra para a corveia. Conseguiu reunir 30.000 homens de corveia. Mandou-os para o Líbano, 10.000 cada mês, alternadamente. Eles passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adoram os que era o chefe da corveia. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, sem contar os chefes dos prefeitos, em número de 3.300, que dirigiam os trabalhos e comandavam a multidão empenhada nas obras. O rei mandou extrair grandes blocos de pedra, escolhida e lavrada, para construir os alicerces do templo. Veja que grandiosidade, olha a quantidade de pessoas que foram recrutadas para cortar, para pegar a pedra, para trabalhar. Os operários de Salomão e os de Irã e os giblitas cortaram e prepararam as madeiras e as pedras para a construção do templo. Pronto. Aí agora, né? Ou seja, excelência, né? A beleza, o melhor para Deus, né? Não achemos ruim quando a gente vê uma igreja grande, uma basílica grande, quando a gente vê algo grandioso na igreja católica, né? Porque é o melhor para Deus, para demonstrar a grandiosidade do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Capítulo 6, versículo 1. No ano, aqui olha, bem, coloca o ano, 480 após a saída dos israelitas da terra de Israel. No 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, ele construiu o templo de Yahvé. O templo que o rei Salomão edificou para Yahvé tinha, agora são detalhes, 70 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O Ulã, diante do ecal do templo, tinha 20 côvados de comprimento no sentido da largura do templo e 10 côvados de largura no sentido de comprimento do templo. Fez no templo janelas oblíquas
com grades. Encostado à parede do templo, ele fez um anexo ao redor das paredes do templo, em torno de Ecal e do Debir, e fez aposentos laterais ao redor. O anexo inferior tinha 5 côvados de largura, o intermediário 6 côvados e o terceiro 7 côvados, pois ele tinha feito encostas em torno do templo do lado de fora, de modo que as vigas não se prendiam às paredes do templo. O templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que não se ouviu barulho de martelo, de cinzel, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo durante a construção. A entrada para o andar inferior situava-se no ângulo direito do templo, e por meio de escadas em caracol, subia-se ao altar intermediário e deste ao terceiro. Terminada a construção do templo, cobriu-o com um teto de pranchões de cedro e construiu um anexo a todo o templo. Tinha 5 côvados de altura e estava ligado ao templo por traves de cedro. A palavra de Yahvé foi então dirigida a Salomão. Deus fala a Salomão: quanto a esta casa que estás construindo, se procederes segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas, se seguires fielmente os meus mandamentos, eu cumprirei em teu favor a minha palavra, que dei a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas, e não abandonarei meu povo Israel. Olha que lindo! Salomão faz um templo para Deus, o melhor que ele pode. Dentro da sua riqueza, ele era um rei rico. O povo de Israel era um povo que estava em paz, um povo que estava em riqueza. Veja que maravilha! Eles constroem então uma casa para Deus digna, grande. E Deus diz para ele: quanto a esta casa que estás construindo, se vocês procederem segundo os meus estatutos, se observares as minhas normas, se seguires fielmente os meus mandamentos, eu, Deus, cumprirei em teu favor a minha palavra, que dei a teu pai Davi, e eu habitarei no meio dos israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Gente, que promessa maravilhosa! Veja que a promessa de Deus e a aliança de Deus sempre tem uma aliança entre duas pessoas, as duas têm que ser fiel. Deus é fiel na dele e nós precisamos ser fiel também na nossa parte. Sermos fiéis, não é? Observando os mandamentos, estatutos, as leis do Senhor. E Deus é fiel, cumprindo que Ele nunca vai nos abandonar. Salomão edificou o templo e o concluiu. Versículo 14. Versículo 15. Forrou com placas de cedro o lado interno das paredes do templo, desde o pavimento até as vigas do teto. Revestiu com madeira o interior e cobriu com tábuas de cipreste o assoalho do templo. Construiu os 20 côvados a partir do fundo do templo com tábuas de cedro, desde o pavimento até as vigas. E fez para o templo o Debir, o santo ou o santo dos santos. Então, ali o momento onde hoje para nós é o sacrário, a capela do Santíssimo. O templo, isto é, o Ecal, diante do Debir. Então, Debir é o santo dos santos e o Ecal é a parte da frente, o santo, né? Tinha 40 côvados. No interior do templo, o cedro era esculpido com flores e festões. Tudo era de cedro e não se via pedra alguma. Salomão dispôs um Debir no interior do templo para nele colocar a arca da aliança de Yahvé. Diante do Debir, que tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura, e que revestiu de ouro fino, ele recobriu de ouro o altar de cedro. Então, trata-se do altar do incenso. Salomão revestiu de ouro fino o interior do templo e fez, veja, todo o interior do templo foi revestido de ouro, e fez passar correntes de ouro diante do Debir para que revestiu de ouro. Ele revestiu de ouro o templo todo, absolutamente todo o templo. Veja, todo o templo foi revestido de ouro. A grandiosidade, a grandeza de Deus. Volto a dizer, mas pode dizer, mas tem gente passando fome, aquela coisa toda. Não, aqui estamos representando a grandeza de Deus, a dignidade de Deus. Para Deus é o melhor, né? Versículo 23, do Debir, veja,
Antes disso, deixa eu dizer para vocês aqui o que está escrito aqui no rodapé. Né? O templo era um edifício oblongo, composto de 3 partes sucessivas: o Olã, que é o vestíbulo; o Ecal, chamado mais tarde de Santo, né? É a grande sala do culto; e o Debir, a sala de trás, a parte mais sagrada, que é chamada de Santo dos Santos, onde fica a Arca da Aliança. A diferença de altura do Ecal e do Debir indica que o solo do Debir estava mais alto, né, do Santo dos Santos, formando uma espécie de estrado para a arca. O Debir devia ser separado do Ecal por um biombo. Sobre 3 dos lados externos do templo estava apoiado um edifício de 3 andares, pouco elevado. Né? Então, aqui é a construção do templo, detalhes, a beleza. Nós vemos isso muito bem no livro do Levítico, né? Na questão do templo, a construção da tenda, né? Do encontro, os detalhes que Deus pediu, né? Agora é o próprio Salomão que constrói. Versículo 23. No Debir ele fez 2 querubins de oliveira selvagem, de 10 côvados cada um. Uma asa de querubim tinha 5 côvados e outra asa do querubim tinha também 5 côvados, ou seja, de uma extremidade à outra da asa havia uma distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 côvados e essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior. Os querubins estendiam suas asas de sorte que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas se tocavam uma na outra no meio da sala. Revestiu de ouro os querubins em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior. Mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Cobriu de ouro o pavimento do templo no interior e no exterior. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Percebe que Deus não condenou Salomão porque ele esculpiu figuras de querubim? Você percebe isso? Veja, quando Deus fala que é proibido ter imagens de falsos deuses, símbolos de falsos deuses, que trazemos pensando que é sorte, sortilégio, invocamos, a figura, a imagem dos falsos deuses. Não é que Deus proibia as imagens, Salomão trouxe imagens. Então aqui cai por terra a narrativa de que nós adoramos imagens. Primeiro que nós não adoramos, nós veneramos. A imagem nos representa aquele santo, aquela figura, aquela imagem de Jesus, e ela traz como um sacramental, se ela é abençoada, que traz a bênção sobre a nossa casa, porque ela nos leva para Deus. Daqui, querubins foram colocados, foram esculpidos figuras, imagem de querubins. 31. Na entrada do Debir, ele fez batentes de madeira de oliveira selvagem, o dintel e as ombreiras com 5 recuos, e os 2 batentes eram de oliveira selvagem. Mandou esculpir neles figuras de querubins, olha aqui figuras mais uma vez, palmeiras e flores e cobriu-os de ouro. Mandou cobrir de ouro os querubins e as palmeiras. Da mesma forma para a porta do Ecal, fez vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha 4 ângulos. Os 2 batentes eram de cipreste, um batente com 2 painéis giratórios, o outro batente com 2 painéis giratórios. Mandou esculpir neles querubins, palmeiras e flores, revestido de ouro ajustado sobre a escultura. Construiu um muro no pátio interior, com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de pranchões de cedro. No 4º ano, no mês Ziv, foram lançados os alicerces do templo, e no 11º ano, no mês Bual, 8º mês, o templo foi concluído em todas as suas partes durante o projeto. Foi construído em 7 anos. 7 anos, a construção do templo. Vamos adentrar nessa história. O que é que Deus falou contigo? Vamos lembrar a promessa de Deus que está no versículo 11, guardar no coração. E amanhã a gente se encontra para o 7º capítulo.